Em algum momento em sua vida, você deve ter comprado algo de valor bem duvidoso. Talvez uma bela bolsa que acabou sendo falsa. Uma carta Yu-Gi-Oh! Que não era tão rara quanto você foi levado a acreditar. Ou um mestrado em estudos gerais. A questão é a seguinte, mesmo no caso dessas compras duvidosas, pelo menos você acabou com algo que poderia segurar em suas mãos. Mas esse não é o caso de todas as aquisições. De memes antigos e tweets históricos, a fotos de macacos, de desenhos animados entediados. Prepare-se para aprender sobre alguns dos itens virtuais mais caros já vendidos. Taco não fungível. Tá bom, antes de começar esse tópico, precisamos falar um pouquinho sobre NFTs. NFTs, ou em inglês, tokens não fungíveis, representam recibos não replicáveis para dados digitais. Por exemplo, eu poderia te vender uma NFT dessa foto de um pedaço de presunto. Embora qualquer pessoa possa visualizar, copiar, colar ou até mesmo salvar essa imagem, somente você iria possuir essa exata NFT. As NFTs são feitas principalmente em Ethereum. O Ethereum é uma criptomoeda como o Bitcoin, mas o seu sistema blockchain também suporta NFTs. É bastante terminologia, mas no final do dia, você pode pensar em uma NFT como um recibo, impressão digital ou certificado de prova de propriedade para sua foto de presunto, ou um vídeo de algum presunto, um documento do Word que diz presunto, ou até mesmo uma gravação de áudio de alguém deixando cair um pouco de presunto no chão. Por exemplo, a Taco Bell criou recentemente várias NFTs com tema de taco, que são uma mistura de imagens e GIFs, e os listou por apenas 0,001 Ethereum, mais ou menos 2 a 3 dólares. Eles foram rapidamente arrebatados, e alguns foram revendidos com sucesso por até 3 Ethereum, que no momento dessa gravação está custando menos de 8 mil dólares. É um lucro bem alto. Na verdade, aquele taco NFT foi negociado o suficiente para pagar mais do que 4 mil tacos de verdade no Taco Bell. Bom, talvez. É importante ressaltar quando se fala em compras de NFT que, além das taxas de transação, a taxa de câmbio do Ethereum para o dólar oscila bastante. Isso pode deixar difícil dizer exatamente quanto alguém ganha ao vender um NFT. Então, tenha isso em mente para seguir em frente. E também para quando esse vídeo for inevitavelmente colocado à venda como uma NFT. Revivendo os clássicos. Se você pensou que as coisas não poderiam ficar mais bobas do que GIFs animados de taco vendidos por milhares de dólares, bom, você tem muito a aprender sobre esse mercado. Caso em questão, todos os memes cansados, velhos e sem graça da minha adolescência foram convertidos para NFT a essa altura. Oba, a minha juventude é relevante de novo. Por exemplo, nosso velho amigo Nyan Cat, o gato arco-íris de Pop-Tart voador de 8 bits, que se tornou viral pela primeira vez em 2011, foi vendido como NFT pelo criador original por 590 mil dólares. Isso é mais ou menos 49.166 para cada um dos 12 quadros de animação. Em junho de 2021, os filhos de Charlie Bit My Finger puderam leiloar uma NFT de seu icônico vídeo viral de 2007 pelo equivalente a 760.999 dólares. Isso é muito para um clipe de 1 minuto de uma criança mordendo a outra. Ainda assim, nenhum desses memes se compara ao Dog, que 11 anos depois ainda é o rei da internet. A simples imagem de um Shiba Inu olhando maliciosamente para o lado, que se tornou amplamente usada ao lado de frases em quadrinhos coloridos, é um dos memes mais populares de todos os tempos e uma referência perfeita da cultura pop. Uma NFT da imagem original foi vendida recentemente por cerca de 4 milhões de dólares em Ethereum. Mas por que alguém pagaria tanto dinheiro por alguns memes antigos? Bom, provavelmente porque eles acham que vai aumentar em valor e que poderão vendê-los por ainda mais no futuro. Ou talvez sejam apenas connoisseurs da arte digital fina. Ainda assim, as NFTs não são boas notícias para os criadores, com muitas tendo seus trabalhos roubados e vendidos sem permissão. Por exemplo, apenas alguns meses depois que a amada artista online, Kini, faleceu tragicamente de câncer de pulmão, seu trabalho estava sendo vendido como NFTs. Em resposta a isso, muitos artistas são informados de que simplesmente deveriam ter transformado seu trabalho em NFT primeiro, que é um pouco como se eu entrasse sorrateiramente no refeitório às 10 da manhã, comesse o seu almoço na geladeira e depois culpasse você por não ter comido primeiro. Nossa, que horrível, sorrateiro e muito decepcionante. Um tweet histórico. Ao longo dos séculos, inúmeras obras de arte inestimáveis foram criadas, que realmente dizem algo diferente. De O Filho do Homem, de Magritte, a American Gothic, de Grant Wood, até o Just Set Up My Twitter, de Jack Dorsey. Espera aí, o quê? Uma dessas coisas é um pouco menos impactante do que as outras. O que você está vendo agora é o primeiro tweet tweetado no twitter.com, em março de 2006. E esse tweet foi tweetado por ninguém menos do que Jack Dorsey, que fundou a plataforma de mídia social, e hoje em dia se parece mais como o Rasputin do que com um guru das redes sociais. E desde esse começo humilde, o Twitter explodiu numa potência mundial.
Em média, os atuais 206 milhões de usuários ativos tweetam 500 milhões de vezes por dia, o que é mais ou menos 200 bilhões de vezes por ano. Se o Twitter fosse uma nação, teria uma população maior do que a Rússia, tweetando mais vezes por ano do que o número de pessoas que já viveram na Terra. Em março de 2021, Dorsey transformou o tweet em um NFT e conseguiu vender esse pedaço banal da história da internet por 2 milhões e 900 mil? Parece que as comparações de obra de arte inestimável não parecem tão exageradas agora, né? Caso você esteja se perguntando, isso é mais do que o valor combinado de todas as pinturas de Van Gogh atualmente na tela. Sina Estave, que comprou esse NFT tweet, comparou com a própria Mona Lisa. Acho que a beleza realmente está nos olhos de quem vê. Fortnite. Vamos fazer uma pausa nos NFTs por um momento para falar sobre outra coisa que não entendo: o Fortnite. Esse jogo conquistou o mundo em 2017 e vem acumulando danças e ações judiciais desde então. Inevitavelmente, conforme o jogo se tornava cada vez mais popular, começou a lançar mais e mais eventos licenciados. Você poderia assistir a shows de Deadmau5 em Fortnite, jogar como Thanos em Fortnite. Até a terceira sequência de Star Wars deu alguns grandes spoilers antes de ser lançada, no Fortnite. Então, como você pode imaginar, muitos desses eventos eram por tempo limitado, o que significa que se você perdesse, nunca mais poderia ter de novo. Isso elevou o valor de alguns itens de tempo limitado. Por exemplo, a skin Blue Team Leader só pode ser obtida por quem possui o pacote PlayStation Plus Celebration e é revendida no eBay por algumas centenas de dólares. A skin Double Helix estava disponível apenas como parte de um pacote do Nintendo Switch, que agora pode ser vendido por mais de alguns milhares de dólares no eBay. Embora, para ser justo, esse aqui inclua um console da Switch. Ainda assim, mesmo essas skins não se comparam ao Skull Trooper de rosto pálido. Originalmente lançado como algo comum de Halloween, a demanda por essa fantasia sombria só aumentou ao longo do tempo, com algumas skins de Skull Trooper chegando a 5 mil dólares. Pessoalmente, eu não entendo por que as pessoas pagam tanto por isso. É apenas uma skin. Macacos entediados. Se você esteve online no ano passado, há uma chance de ter visto um desenho como esse, de um macaco parecendo bem entediado. Bom, todas essas imagens fazem parte de uma coleção NFT, habilmente chamada de Bored Ape Yacht Club. A coleção é uma série de 10 mil imagens de macacos geradas por algoritmos, cada uma com um conjunto diferente e único de expressões e acessórios, alguns mais raros do que outros. E um macaco com uma combinação de elementos raros tem um valor bem alto, muito alto. No momento em que estou gravando esse vídeo, o valor máximo da venda de um macaco foi o número 8817, pelo equivalente a 3 milhões e 400 mil dólares. Mas macacos regularmente quebram 1 milhão. Quando você compra um macaco, você também ganha acesso a um clube privado de outros donos de macacos e os direitos de reproduzir e vender o seu macaco. Mas considerando que você pode clicar com o botão direito do mouse e salvar essa imagem, isso ainda parece uma taxa de entrada bem pesada. E se algum desses macacos parece feio para você? Bom, é porque provavelmente eles são. Lembre-se de que esses NFTs não foram realmente projetados por um artista. Eles são apenas uma coleção de ativos que um programa juntou. Mais ou menos como apertar o botão de aleatório ao criar um personagem em um videogame. Por isso, cada um desses 10 mil macacos é único, tecnicamente falando. Embora isso, obviamente, seja bem mais barato do que pagar um artista para criar um monte de personagens únicos, também significa que os resultados podem ser, digamos, variados. Esse é o mesmo processo que todas as grandes coleções usam, e é por isso que NFTs como Lazy Lions, Potato Power, Trolls, Dodge Pound, Cute Pig Club, Satoshi Spuds, Freedom Bunnies, The Snake NFTs, On-Chain Monkey e muitos outros são tão desagradáveis de olhar. Mas foi a popularidade inicial do Bored Ape Yacht Club que moldou fundamentalmente a cena NFT que nós vemos hoje, o que os torna tão valiosos em comparação. Tanto que existem alguns macacos listados por até 100 trilhões de Ethereum, que atualmente vale mais do que 280 quatrilhões de dólares. Isso é mais do que todo o dinheiro que existiu na Terra. Sim, eu não acho que o banco vai aprovar esse empréstimo. Queimando 95 mil dólares. Parando para pensar, o artista de rua chamado Banksy e as NFTs têm muito em comum. Ambos estão encharcados de sarcasmo. Ambos procuram romper o status quo. E ambos são, aos olhos da maioria das pessoas, extremamente supervalorizados. Faz sentido, então, que o trabalho do artista britânico acabe como uma NFT, embora tenha acontecido de um jeito apropriadamente novo. Em 2006, Banksy criou Moran's White. E como você pode ver, a peça é uma crítica não muito sutil ao mundo da arte, retratando um leilão de arte, vendendo uma obra de arte enquanto zomba dos licitantes. Eventualmente, a obra de arte foi comprada pela empresa de blockchain Injective Protocol, que em 2021 lançou um vídeo muito interessante. O que você está vendo agora é um membro do Injective Protocol queimando a obra de arte pela qual a empresa pagou 95 mil dólares.
Se literalmente queimar 95 mil dólares parece estranho para você, meus parabéns. Isso é uma coisa muito normal que o seu cérebro pode pensar. O motivo da destruição da peça foi para que a empresa pudesse vendê-la mais tarde como uma NFT. Eles alegaram que uma vez que o original foi destruído, o NFT era a versão mais autêntica da arte que restava. Se você acha ou não que uma NFT é mais relevante do que a imagem que você vê agora na tela, não importa. Porque alguém decidiu comprá-lo por 380 mil dólares, rendendo para a Injective Protocol um lucro insano de 285 mil dólares. Bastante irônico quando você considera o assunto da peça, você não acha? A fonte da nossa miséria. Em 1989, o engenheiro de computação Tim Berners-Lee deu vida à sua visão de uma rede internacional unificada, inventando assim a rede mundial. Isso acabou evoluindo para a internet que conhecemos hoje em dia. E as coisas decaíram bastante para a humanidade desde então. Pelo menos de acordo com os posts de Facebook da sua tia. Mas, poxa, não fique bravo, Tim. Parecia uma boa ideia na época. Em junho de 2021, Jim leiloou uma NFT, representando sua criação de 30 anos antes. A coleção This Changed Everything apresentava 4 itens: arquivos com carimbo de data e hora do código-fonte original da web, uma carta escrita por Tim, um pôster digital do código e um vídeo de 30 minutos do código sendo escrita, para você assistir depois de zerar a Netflix, eu acho. Embora os lances para a coleção começassem apenas $1.000, ela logo disparou antes de ser vendida a um licitante anônimo pelo equivalente a incríveis $5.400.000. Embora a ideia de possuir um pedaço da web, uma rede disponível gratuitamente, construída para conectar pessoas, possa parecer um pouco irônica, não é assim que Tim enxerga as coisas. Em sua carta, ele chama as NFTs de as últimas criações lúdicas desse reino, e a forma mais autêntica de propriedade que existe. Mas e você, o que acha? Conta pra gente aí nos comentários. E não se esqueça de curtir e se inscrever, para mais conteúdo disponível gratuitamente aqui no Fala Sério, em nossa linda rede mundial. Karambits. Se você é relativamente jovem e ainda tem os seus reflexos intactos, Counter-Strike Global Offensive é um jogo de tiro online incrivelmente popular, com uma vasta gama de opções de personalização. No entanto, se você tem a minha idade, é um jogo sobre ficar andando ao redor de um mapa por 5 segundos antes de ser baleado por alguém que você não viu. Eu prefiro jogos de turnos de qualquer jeito. CSGO, como os fãs o chamam, possui um número insano de colecionáveis e um número ainda mais insano de jogadores. Atualmente, com uma média de 20 milhões de jogadores mensais. Como você pode imaginar, uma base gigantesca de homens viris atirando uns nos outros com suas grandes armas cria bastante competição. E esses caras não competem apenas com o poder de fogo, mas também com a moda em suas armas de fogo. As skins de arma CSGO são cobiçadas tanto pela raridade quanto pela aparência, embora não melhorem de forma alguma as estatísticas do equipamento. E como essas skins são desbloqueadas aleatoriamente por jogadores, elas também podem ser vendidas por quantias ridículas. Por exemplo, o StatTrak 5 7-Case Hardened com Titan pode custar até $38 mil, enquanto o souvenir AWP Dragon Lore foi vendido por mais de 61 mil. Mas mesmo isso não se compara ao Factory New Case Hardened Blue Gem Karambit, que um jogador comprou por insanos $120 mil, um preço recorde no mercado de skins do CSGO. Olha, eu sou um nerd, passei incontáveis horas forjando armas em MMOs, mas mesmo eu não sacrificaria o pagamento de uma casa por uma bela skin de uma faca virtual. A caixa misteriosa. Tudo bem, e se eu te disser que você pode comprar um JPEG de um macaco por $125 mil, ou pelo mesmo preço, um enigma misterioso? Isso porque às vezes quando você compra um NFT, você nem sabe o que está comprando. Essas criações coloridas são hash masks, e existem 16.384. Assim como Bored Ape e outras coleções, as hash masks foram geradas algoritmicamente, a partir de uma coleção de ativos. Na minha opinião, porém, as criações que resultam de fusões de hash mask parecem mais projetadas propositalmente, uma coisa que um artista de verdade pode criar. No entanto, a verdadeira atração de hash masks está em seu mistério. Veja bem, quando você compra uma hash mask, na verdade não há garantia do que você está recebendo. Os compradores não são informados de qual hash mask eles compraram até 14 dias após a venda, o que aparentemente é para garantir que as vendas e a distribuição de diferentes hash masks sejam justas. A coleção inteira, aparentemente, gerou mais de $16 milhões, embora o máximo que um hash mask tenha sido vendido foi mais ou menos $650 mil, principalmente porque 5 de suas 7 propriedades têm menos de 1% de chance de serem geradas. Então, gerar tudo em uma única imagem é uma combinação incrivelmente rara. Além disso, sempre que uma hash mask é vendida, o comprador pode atribuir um nome a ela, o que significa que há um pequeno elemento colaborativo na coleção.
Isso também explicaria por que tantos hashmasks têm nomes estranhos como Gwen Stefani, Mãe Criptográfica e Bored Ape. Eu tô começando a ficar bem confuso. Milionário todos os dias. Em maio de 2007, Mike Winkelmann lançou a si mesmo um desafio insano: criar uma nova obra de arte todos os dias, enquanto pudesse, decidindo usar o pseudônimo online Beeple. Pensando que isso fosse compensar por seu nome esquisito, Winkelmann começou a trabalhar. Dia após dia, Winkelmann criava novas peças de arte digital, às vezes melancólica, às vezes boba, às vezes políticas, às vezes até uma estranha mistura dos três. De alguma forma, Winkelmann conseguiu passar 13 anos e meio sem perder um único dia. Caramba, eu não consigo nem tomar banho todos os dias, esse cara é bem dedicado. Winkelmann compilou seu trabalho em uma peça chamada Every Days, The First 5,000 Days, e criou uma NFT de alta qualidade da obra de arte. A respeitável casa de leilões chamada Christie's colocou a NFT à venda, marcando a primeira vez que eles venderam digitalmente uma obra de arte. A peça recentemente fez história, sendo vendida por incríveis 69 milhões de dólares, com uma média de cerca de 13.860 dólares por obra de arte. Essa é uma tarifa diária muito boa. A peça foi comprada pelo criptoinvestidor indiano Vignesh Sundaresan, que afirma ter comprado a peça para mostrar ao mundo que o hemisfério sul estava subindo e tinha dinheiro para gastar. Como outros apontaram, no entanto, a venda também pode ter sido influenciada pelo fato de Winkelmann possuir 2% do próprio projeto de criptografia de Sundaresan, B20, cujo valor disparou 6.000% após a venda. Coincidência? Eu acho que não. O bando de punks. Macacos entediados, leões preguiçosos e macacos on-chain são interessantes demais para você? Então tenho ótimas notícias. Você pode aproveitar essa coleção ainda mais sem graça de personagens NFT. Conheça os CryptoPunks, uma coleção de 10.000 cabeças feitas em 24 por 24 pixels. Assim como no Bored Apes e coleções semelhantes, os CryptoPunks foram todos gerados por um algoritmo, com certas características feitas intencionalmente mais raras do que outras. Os CryptoPunks de macacos, por exemplo, são incrivelmente raros, com apenas 24 existentes. Parece que o mundo das NFTs tem uma obsessão com primatas pelo jeito. Em média, os CryptoPunks estão atualmente vendendo entre 350 mil e 500 mil dólares em criptomoedas cada. Essas são apenas as taxas médias, no entanto. Esses dois CryptoPunks alienígenas ultra raros, o número 7804 e o 3100, foram vendidos por mais de 7 milhões e 500 mil dólares cada um. Mas como que 576 pixels podem ter tanto valor? Bom, os CryptoPunks foram criados em 2017, tornando eles um dos primeiros colecionáveis de criptomoedas, além de serem creditados por ter iniciado essa mania de 2021 por NFTs. Por isso esse preço totalmente absurdo. Mas mesmo com tudo isso, eles não chegaram nem perto do CryptoPunk mais caro, vendido até hoje. Veja bem, esse garoto de blocos aqui é tecnicamente, olha só, a peça de arte mais cara já vendida. É isso mesmo, essa coleção de 24 por 24 pixels foi vendida por 532 milhões de dólares, de dar água nos olhos. Isso quer dizer que o CryptoPunk número 9998 foi vendido por mais dinheiro do que a pintura mais cara já leiloada, que atingiu apenas 450 milhões. Essa pintura era Salvator Mundi, pintada por Leonardo da Vinci há mais de 500 anos. Na verdade, vamos colocar as duas lado a lado por um segundo, para realmente entender a situação. Se você está achando isso meio suspeito, você está no caminho certo, porque esse comprador e vendedor de NFTs são na verdade a mesma pessoa. A partir dos dados da transação, parece que o comprador fez um empréstimo em Flash, que é um empréstimo de criptomoeda online que só acontece se determinados critérios forem atendidos. Na verdade, ele estava comprando o Punk 9998. O proprietário transferiu o NFT de uma de suas carteiras para outra. Depois, fez um empréstimo instantâneo de mais de $500 milhão em criptomoedas. Comprou o Punk com uma carteira, transferiu de volta para sua primeira carteira e depois pagou o valor do empréstimo. Isso pode ter sido para criar uma fama artificial sobre as NFTs, como parte de um acordo desconhecido no mundo real, ou apenas para fazer manchetes e aumentar ainda mais o preço, visto que está atualmente à venda pelo mesmo dono de carteira por mais de 701 milhões de dólares. Acho que é o último. Entropia Intrépida. Entropia Universe é um jogo multiplayer online, ambientado nos confins do espaço sideral. Os jogadores se envolvem em atividades malucas e futuristas, como pilotar naves espaciais, descobrir criaturas alienígenas e assistir a vídeos do YouTube sem que eles fiquem em buffer a cada 5 segundos. Ahá, te peguei! Mas enfim, o Entropia Universe foi lançado em 2003, então está mostrando um pouco de sua idade agora, mas no auge era incrivelmente popular e abriu caminho para o comércio virtual de videogames. Em 2009, o Entropia ostentava cerca de 820 mil usuários registrados, que gastaram mais de 420 milhões de dólares em transações de usuário para usuário, às vezes de milhares de dólares por transação.
Em 2010, havia tanto hype e dinheiro sobre esse jogo que os usuários conseguiram vender esse ovo por quase 70 mil dólares. E ninguém sabia o que tinha dentro dele. Ele foi ganho por um jogador que completou uma missão única, e quando colocou à venda como um ovo misterioso, as pessoas só queriam saber o que tinha dentro. Durante 7 longos anos após a compra, nada aconteceu. Mas então, um dia, essa coisa surgiu. Talvez eles devessem ter feito um omelete gigante, mas ainda assim, essa não foi a troca mais maluca no jogo. Essa honra vai para John Jacobs, ou Never Die, que hipotecou sua casa de verdade em 2005 para comprar um asteroide virtual por 100 mil dólares no jogo. Jacob eventualmente transformou esse pedaço de terra, ou melhor, pedaço de espaço, em um clube virtual, o Club Never Die. O clube possuía música, um estádio e até um mercado onde os usuários podiam vender produtos do jogo, com Jacobs recebendo uma pequena parte de cada venda. De acordo com Jacobs, o clube acabou ganhando cerca de 200 mil dólares por ano, antes de vendê-lo totalmente em 2010 por 635 mil. Supondo que o clube decolou rapidamente, isso é um lucro de mais de 1 milhão e 500 mil dólares. De repente eu fiquei meio ressentido com meus pais por me dizerem que jogar videogame o dia inteiro não queria valer a pena. As esferas de Grimes. Grimes é uma artista popular conhecida em primeiro lugar por sua música e em segundo lugar por ter tido um relacionamento com Elon Musk, o homem que é dono da Tesla e realmente precisa dar um tempo no Twitter. Em fevereiro de 2021, Grimes entrou no jogo NFT com sua coleção War Nymph, composta principalmente de variantes separadas da Terra e de Marte. Cada NFT é uma animação de um querubim pairando ameaçadoramente sobre o seu respectivo planeta, ajustado por uma batida eletrônica, que no mínimo é mais do que você consegue com o Bored Ape. Vários milhares desses NFTs foram criados, e em vez de serem leiloados, eles foram simplesmente vendidos por 7.500 dólares cada um. Além de Earth and Mars, a coleção incluiu um NFT único chamado Death of the Old, que apresenta bebês ainda mais flutuantes, juntamente com várias espadas e cruzes flutuantes, que tenho certeza que deve ter um significado bem profundo e pungente em algum lugar. Graças à popularidade de Grimes, Death of the Old foi vendido por aproximadamente 389 mil dólares. De acordo com a Nifty Gateway, plataforma na qual ela vendeu os NFTs, uma parte dos lucros iria para Carbon 180, uma organização sem fins lucrativos, focada na remoção de carbono da atmosfera, embora não esteja claro quanto. Ao todo, essa coleção de planetas acabou rendendo para o artista pouco menos de 6 milhões de dólares. Bom, é mais fácil do que sair em turnê. Eu sou burro. Então nós aprendemos que as pessoas irão gastar quantias obscenas de dinheiro em itens digitais sem função. Mas aonde que tudo isso começou? Bom, vamos fazer uma jornada de volta ao final de 2008. As coisas não pareciam nada boas. A China acabara de sofrer um terremoto devastador. A crise financeira de 2008 estava acontecendo com toda a força. E o pior de tudo, o Homem-Aranha 4 estava para entrar em hiato permanentemente. Foi desse período sombrio que I Am Rich surgiu na loja do iOS. O aplicativo surpreendeu com um preço ridículo de 999 dólares. Para isso, ao abrir o aplicativo, você era recebido com uma imagem de baixa resolução de um diamante e o texto "Sou rico, eu mereço, sou bom, saudável e bem-sucedido". Para piorar as coisas, ainda tinha erros de caligrafia. O objetivo do aplicativo era supostamente mostrar o quão rico o proprietário era, e 8 pessoas acabaram baixando antes que a Apple derrubasse um dia após a sua estreia, sem nenhuma explicação. Embora I Am Rich seja menor em preço comparado com outros itens que analisamos hoje, você tem que se perguntar: como que nós passamos de zombar e remover JPEGs de $1.000 nos anos 2000 para tratá-los como investimentos nos anos 2020? Mas o que você acha? Faltou alguma coisa? E você tem alguma NFT de algum presunto que quadruplicou de valor ao longo do tempo de execução desse vídeo? Diz aí nos comentários abaixo. E não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdo incrível. Muito obrigado por assistir. Até a próxima!